Estamos aqui para mais um Prosa Sem Filtro. Toda quinta-feira é dia de Prosa Sem Filtro e eu estou aqui com o excelentíssimo Ivan Giacomassi. Seja bem-vindo, Ivan. Olá, pessoal. Prazer estar com vocês aqui novamente. Bora bater papo? Bora bater papo. Você... Sobre o que é o papo de hoje? Hoje nós vamos falar sobre o looping da tristeza. A tristeza da looping? Eu traria até assim como, não sei se só o looping da tristeza, mas eu traria até como uma barra de dormência. Desenvolva seu raciocínio. Olha só, quando a gente fala sobre essa questão, né, do looping da tristeza, quando o nosso editor trouxe este assunto... O nosso editor recorrentemente gosta de temas ligados a depressão, problemas de vida sociais, ele é um desafios. Estudioso da filosofia... Ele é um estudioso do estado do espírito humano. Exato. Mas eu acho que é uma questão bem interessante quando a gente... Ele trouxe aqui, né, essa questão do looping da tristeza. E é bem interessante quando ele coloca que quando você tá triste, você tá desanimado e tudo mais, você acaba entrando nas redes sociais com o objetivo de se distrair. Ou para elevar o seu sentimento de tristeza, provavelmente por uma emoção de alegria, né? Que ele colocou até aqui, ó, ficar distraído para ficarmos alegres, né? Então, a primeira questão que eu trago aqui, que eu acho que é importante a gente pensar, é que nós temos 4 emoções básicas, né? Depois elas vão se misturando entre elas, mas as 4 básicas, que é como se fossem as cores básicas, que aí elas se misturam e formam outras cores, né? Então nós temos a tristeza, a alegria, a raiva e o medo. Nós vamos falar sobre a tristeza hoje. Mas essas são as 4 básicas. Quando a gente pensa sobre essas 4 emoções básicas, qual vem à sua cabeça que é permitido sentir? Existe uma permissão para sentir. Alegria. Alegria. As outras 3, nós somos desde muito cedo educados a não sentir, ou pelo menos abafar aquilo que está sentindo. É porque é pejorativo, em certo sentido amplo social, você estar com medo, você estar com... Tipo, você está com medo, é fracote. Você está com raiva, é esquentadinho, descontrolado. Você está triste e fala, coitadinho, né? É pejorativo, é inclusive pejorativo, né? E aí, quando ele diz assim, eu entro, né, normalmente nós entramos nas redes sociais para tirar a tristeza e colocar a alegria, porque a tristeza não é permitido sentir, mas a alegria é algo positivo, né? Então, tipo, eu não posso estar triste, eu tenho que sair dessa. E de fato, no fato, o sentir a alegria, a tristeza, a raiva e o medo pode ser potencializador. Quando eu olho para a tristeza, né, eu me sinto triste nesse momento e eu uso a minha tristeza para hackear a sua tristeza, para me conectar com a sua tristeza. O que eu estou sendo? Empático. Então, sentir tristeza não é ruim, porque ela pode me trazer essa relação de empatia. E as outras emoções, cada uma sua, também pode... Isso é um pouco contrassenso, porque eu acho que um dos motivos de nós não sermos socialmente incentivados a sentir as outras emoções, né, a reprimi-las, é porque talvez até se associe que quando você está com raiva, tristeza ou medo, na verdade você está numa situação ruim, né, que o estar alegre é o único sentimento que te deixaria numa situação boa e não necessariamente. Não né? necessariamente. As 4 emoções podem e te colocam numa situação boa. Só que nós fomos educados a ativar a nossa barra da dormência. E estar nas redes sociais, entrar nas redes sociais quando você está triste, com raiva ou com medo, para encontrar a alegria, te faz o quê? Ativar a sua barra da dormência. Então você que é a barra da dormência? Eu não me permito sentir a tristeza, então eu vou adormecer isso aqui. E cada um tem cada um ativa isso de uma forma diferente. As redes sociais pode ser algo que ative a barra da dormência. Maratonar
seriados e séries e tudo mais, pode ativar barra de dormência. Outras pessoas ativam pela alimentação, pela bebida. Cada um... Qualquer coisa que eu uso para mascarar o meu sentimento. Ele não para mascarar a sua emoção. A minha emoção. Tá? Porque a gente tem diferença entre emoção e sentimento. A emoção, ela está presente no agora, né? Por exemplo, assim, ó. Agora eu sinto 10% de medo no qual eu não consiga trazer este conteúdo sobre emoção e sentimento com clareza. Isso faz com que eu coloque toda a atenção para ser o mais clara possível para que eu possa levar essa informação a outras pessoas. Eu sinto 5% de alegria por estar aqui no estúdio, gravando, com a possibilidade de estar com a Maria Júlia do lado e tudo mais. Então, olha só, a emoção, ela acontece neste momento. Ela tem uma duração mais ou menos de uns 3 minutos. Essa é a emoção. O sentimento é algo que vem depois de novo, de uma forma mais recorrente, né? Eu passei por uma experiência muito forte no final de semana passado, onde eu tive um sentimento naquele momento que estava acontecendo uma situação de muita raiva, de medo misturado e aí com várias coisas. E quando passou a situação, 3, 4 dias depois, eu ainda estava voltando à situação. Então, aquela emoção que eu senti gatilhou em mim um sentimento. E aí eu preciso identificar o que está acontecendo para que eu possa trabalhar, né? Muitas vezes a gente consegue fazer isso sozinho e quando não, a gente precisa de ajuda. Mas o fato é que o objetivo não é entrar entre emoção e sentimento. É entender que existem essas emoções e quando nós não entramos em contato com ela, nós ativamos a barra da dormência, essa emoção vai ficar voltando até o momento em que você para e tenta identificar o que está acontecendo. Só que nessa nossa vida nós não paramos, porque nós não paramos para sentir a nossa emoção, para viver este processo. É muito mais fácil ativar a barra da dormência. Um minuto que você está parado num canto, você rapidamente vai para o seu celular, você recorre àquele celular e fica ali no seu celular, né? Você não... Porque, assim... eu fiquei aqui neste canto parado e aí poderia vir várias coisas na sua mente, né? As pessoas estão me observando, como que eu estou me sentindo? Será que eu estou exposto? Será que não sei o que e tal? Não, mas eu não vou sentir nada disso. Peraí, vou pegar meu celular e eu vou resolver olhando aqui as redes sociais. Então, eu não vou me sentir, mas eu vou trazer esse processo. Aí... O meu convite, na verdade, que com este programa quero que você se permita identificar quais são as barras de dormência. O que você usa no seu dia a dia para adormecer as suas emoções. A partir do momento que você traz a consciência de qual é a sua barra da dormência, aí você começa a colocar a atenção nisso. Toda vez que eu vou ativar a minha barra da dormência, eu posso me perguntar: qual é a emoção que está presente agora, que está me estimulando para que eu acesse a minha barra da dormência? E a partir desse momento, né, dessa conversa, dessa consciência, dessa conversa interna, você já começa a colocar atenção. E identificar tudo isso que eu estou trazendo. Para que você identifique tudo isso, você precisa estar presente no agora. A emoção acontece no agora, neste momento, é agora. Então, eu preciso me desconectar do passado e do futuro para entender o que está acontecendo agora. E isso faz com que eu viva mais intensamente e encontre neste processo a tal da felicidade que todo mundo busca, né? Não sei se a gente vai encontrar essa felicidade neste lugar. Não sei, mas é um convite que eu deixo aí para os nossos ouvintes. Muito bom. Você falou bastante nesse prosa, Ivan. Tinha muita coisa para contribuir. Foi uma prosa, um monólogo quase, mas tudo bem, né? Valeu. Às vezes é assim. Às vezes assim.
Na verdade, acho que essa fala é importante, né? Porque a gente entende que uma comunicação ela tem que ter uma prosa precisa ter duas pessoas conversando. E às vezes o só ouvir já é uma grande de uma prosa, né? Sim, sim. Valeu, Ivan, muito obrigada. Obrigado, pessoal. Até quinta-feira. Toda quinta-feira é dia de prosa sem filtro. Valeu, até o próximo episódio. Peraí, faltou o fechamento. Ah, qual é mesmo? Prosa com filtro é? Censura. E sem filtro? É podcast. Toda quinta-feira, uma prosa nova com você. Valeu, pessoal. Até o próximo.